Muito bem, para dar continuidade a esse painel Disrupção, o Mundo em 20 anos, convidamos ao palco agora Fábio Augusto Luiz Pina, mestre em Economia e Política pela St. John's University, que é atualmente subsecretário de Comércio e Serviço do Ministério da Economia. Two economists on the stage at the same time. Convido também, um minutinho, também vou convidar aqui, para completar esse painel, a Aline Cardoso, pós-graduada em Relações Internacionais e secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da cidade de São Paulo. Por favor. E para atuar como moderador dos debates, teremos Jorge Sucari, presidente da Bra Software e vice-presidente do Conselho Deliberativo da ABS. Muito bem-vindo. Um minutinho só para a gente organizar aqui, mais uma cadeirinha. Fiquem à vontade em mandar as perguntas, tá bom? Muito bem, bom painel. Bom dia a todos. Eu quero começar me desculpando aqui pela minha voz ou pela falta de voz. A gente vai envelhecendo e vai esquecendo dos sinais da idade. Aliás, uma das coisas que eu aprendi aqui, que eu refletindo sobre a brilhante apresentação do Pool, foi como o nosso envelhecimento é exponencial também, né? Quando a gente começa a envelhecer no começo da vida, a gente vai envelhecendo aos poucos. Depois de uma certa idade, o envelhecimento é exponencial e a gente esquece, a gente não sente como a idade chegou e a gente não lembra que não pode abusar com o nosso corpo, com a nossa alimentação. O povo brincava comigo, ontem nós saímos para jantar, eu comi salada, que eu não estou podendo abusar com o peso. Então, a gente acaba não se sentindo velho e acaba abusando e o corpo acaba não aguentando. Mas eu gostaria de iniciar saudando a diretoria executiva da ABS, na pessoa do nosso presidente, Rodolfo Fischer, parabenizar pela realização de mais uma edição do ABS Software Conference, essa edição mais internacional. Se eu não estou enganado, a gente tem 8 convidados internacionais que vão estar aqui com vocês ao longo do dia. É um prazer a gente ver como o evento evoluiu desde a sua primeira edição, como continua trazendo conteúdos relevantes para os nossos associados, e a ideia é exatamente essa, que a gente possa contribuir para uma reflexão dos nossos negócios, para garantir que as nossas empresas associadas possam continuar crescendo e competindo no cenário que se demonstra aí no futuro. Queria saudar também os presidentes e colegas das demais entidades aqui presentes, os membros do Conselho, saudando o nosso presidente do Conselho Executivo, Francisco Camargo, todos os nossos convidados, os jornalistas, enfim, todos os presentes. Muito obrigado pela presença, é um prazer poder contar com vocês aqui. Eu vou ter o prazer de poder mediar esse painel, que já começou com uma brilhante apresentação do Paul. Eu acho que ele trouxe uma série de insights que nos fazem caminhar para uma reflexão de como o nosso negócio vai caminhar no futuro, de como é que as tecnologias modernas vão criar oportunidades de negócio e fazer com que a gente possa vislumbrar como é que a gente deveria estar posicionando o nosso negócio no futuro. Esse era o objetivo. Eu acho que ele foi muito feliz na apresentação, pelo menos para mim, me trouxe muito mais insights do que eu esperava ouvir em 50 minutos de apresentação. Eu espero que também tenha contribuído para os senhores e senhoras também com o negócio de vocês. A gente tem mais 2 convidados. Eu vou ser elegante e cavalheiro, começar pela Aline, que representa aqui a Secretaria do município de São Paulo, maior município brasileiro, um dos maiores municípios do mundo, que tem o grande desafio de identificar como o Estado, como o município de São Paulo vai tratar essas novas tecnologias, como é que isso vai transformar a oferta de serviços para o cidadão no município de São Paulo, que é sempre um grande desafio, por ser um município do porte, do tamanho que ele é.
Então, a gente gostaria, Aline, de ouvir, dentro desse insight que a gente teve do Paul, como é que você vislumbra para o município de São Paulo, principalmente em se tratando de emprego, de oportunidade de trabalho e oferta de serviços para o cidadão. Se você puder colaborar com a sua apresentação, se quiser vir aqui até o púlpito, fique à vontade. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Prazer estar aqui essa manhã. Gostaria de agradecer muito a ABS, na pessoa do Rodolfo, do Francisco, pelo convite. Queria cumprimentar e saudar todos os colegas de mesa, agradecer ao Paul pela brilhante apresentação. E queria, de licença, para citar aqui meu colega Daniel Arenberg, secretário municipal de Inovação e Tecnologia, uma referência também no setor, com um histórico aí de modernizar e trazer mais tecnologia para a área pública. Eu vou usar aqui um pouco da dinâmica do Paul, sempre consultando vocês sobre os assuntos que ele trouxe. Quem aqui ficou super animado, impressionado com coisas que ele falou sobre os próximos 20 anos, sobre o futuro? Quem ficou também um pouquinho preocupado, né, assustado, com medo, inclusive, de tirar uma bituca de cigarro, e, enfim. Quem aqui também acha que tem algumas coisas meio preocupantes nesse futuro? E quem aqui acha que é um pouco preocupante para o Brasil se contextualizar nesses 20 anos, se posicionar e poder se beneficiar de tudo isso aí? Quem acha que está preocupante para a gente? Ok, vocês estão bastante otimistas até, gostei. Eu acho que a gente aqui nesse painel, especialmente eu e o Fábio, como representantes do poder público, temos um desafio, né, de colocar para vocês, especialmente para empresas, né, a maioria aqui, acho que é representante do setor privado, como é que nós estamos enxergando, né, a nossa capacidade de se preparar, do ponto de vista das políticas públicas, para esses 20 anos. E, de fato, não é tarefa simples. Nós estamos aqui, enquanto município, Daniel Arenberg e eu, trabalhando junto com o prefeito Bruno Covas para tentar levar a cidade de São Paulo para condições mais favoráveis para esse futuro. Por conta disso, a gente tem feito algumas políticas públicas, como o Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico, para pensar a cidade de São Paulo nos próximos 10 anos e identificar os setores que devem ser apoiados e estimulados. Estamos pensando também na secretaria que eu represento, a Secretaria do Trabalho, no futuro do trabalho e como a cidade de São Paulo vai se posicionar. Vendo tudo isso, a gente percebe que vão surgir muitas oportunidades e muitas possibilidades. Mas a gente também sabe que, numa cidade com todas as desigualdades e as diferenças que a gente tem, também temos que nos preocupar com a possibilidade de exclusão ou com a possibilidade de nem todos poderem se beneficiar desse progresso. Então, é uma reflexão árdua, é uma tarefa difícil e tarefa que a gente, como prefeitura, como poder público, não pode fazer sozinho. É por isso que as parcerias que nós estamos estabelecendo, tanto com as entidades do setor, como a ABS, quanto com empresas do setor privado, são muito importantes para a gente, de uma forma coletiva, conseguir elevar a nossa população, a nossa cidade, para poder se beneficiar dessas oportunidades. Eu agradeço, nesse sentido, a ABS, que tem sido uma grande parceira, mas também a Brascom, uma parceira importante nossa nesse movimento. Nós entendemos que o potencial para o Brasil de se beneficiar dessa onda tecnológica é grande. Nós temos aí uma posição de 7ª economia na área de tecnologia do mundo, com, inclusive, alguns dados de crescimento importantes. Mas nós nos preocupamos muito com a questão dos skills, das habilidades, da qualificação de mão de obra para poder se aproximar de toda essa disrupção que vem pela frente. Nós sabemos, por um estudo da Brascom, que, se todos os investimentos previstos forem feitos, nós podemos ter uma demanda de 70 mil profissionais por ano na área de tecnologia nos próximos 6 anos. 70 mil. Ora, para quem não tem esse número, hoje são formados somente 40 mil pessoas na área de tecnologia por ano. Qual o desafio que a gente tem? Primeiro, poucas pessoas, na verdade, têm se interessado por trabalhar na área de tecnologia. Nós precisamos aumentar a quantidade de interesse das pessoas. Existe também pouca oferta na área de qualificação para a tecnologia, e a oferta que existe, ela não está tão adaptada, a qualidade dela não é tão boa. Nós temos também poucos
pouca capacidade de preparar as pessoas para toda essa disrupção aqui. A gente ainda está preparando as pessoas para o básico. E, mesmo assim, a gente tem tido muita evasão e os estudantes pouco engajados em dar continuidade, em chegar a esse patamar todo. Então, o que a gente entende? Que é necessário agir de várias formas e em várias frentes. Óbvio, melhorar o ensino de matemática, aumentar a quantidade de profissionais com habilidades nas STEM, mas também, talvez, coisas até anteriores. A gente precisa despertar mais o interesse da juventude pela tecnologia. É paradoxal, eu, por exemplo, sou mãe de 2 filhas, uma de 7, uma de 12 anos, saber que todo mundo está 100% do tempo envolvido com tecnologia, usando a tecnologia, mas que não necessariamente as pessoas se veem como produtores de tecnologia, como pessoas que trabalham na tecnologia, ou pessoas que vão inovar, criar e fazer nós chegarmos na democratização de tudo que a gente viu aqui. Então, nós temos essa grande preocupação, falo aqui como cidade de São Paulo, mas como país, de como gerar essa massa crítica suficiente de interesse e depois como qualificar essas pessoas para fazer com que a gente possa, nos próximos 20 anos, que é o objetivo desse painel, se apropriar, se envolver e realmente fazer crescer toda essa massa crítica de tecnologia que a gente precisa. Na Prefeitura de São Paulo, a gente tem feito alguns esforços, a Secretaria de Educação tem mexido no currículo, até por conta da Base Nacional, mas também tentando ir além, desde o ensino fundamental. No ano que vem, teremos novidades no ensino médio, estamos em negociação, tanto nós, da área do trabalho, do desenvolvimento, com a educação e com o setor privado, para trazer no ensino médio algumas novidades importantes. Temos feito muitas palestras, muitas interações, muito envolvimento com jovens para tentar inspirá-los e motivá-los para essas profissões do futuro. Não é uma tarefa muito fácil, que não depende também só do governo, mas a gente acha que, se a gente conseguir se unir, inclusive com as empresas, e levar também uma visão de quanto isso pode ser interessante, lúdico, benéfico, talvez a gente possa trazer mais interesses para esses jovens, que são os profissionais desses próximos 20 anos. Criamos uma política municipal de qualificação profissional, onde a gente tem tentado olhar para a demanda do mercado e qualificar mais as pessoas de acordo com essa demanda. E a previsão que nós temos daqui até o final do ano que vem é que, na área de tecnologia, junto com parceiros, nós possamos qualificar 2.500 pessoas no município de São Paulo, isso tudo apoiado e financiado pela Prefeitura de São Paulo, e nós queremos fazer isso em parceria com atores importantes do setor. Então, fica aqui o convite para quem tiver interesse de participar desse movimento, de não só da inspiração e da motivação, mas praticamente da qualificação de novos talentos para isso. E temos também algumas outras ferramentas, como os próprios Fab Labs, que o Daniel pilota, os telecentros, alguns coworkings, levando também tecnologia, inclusive para as periferias, podendo aproximar os talentos das oportunidades, coisa que nem sempre acontece. E faço aqui menção especial a algumas iniciativas, inclusive em parceria com o governo federal, para também trazer mais mulheres para a tecnologia, mais pessoas com deficiências, mais negros, ampliar essa diversidade no setor de tecnologia, porque a diversidade pode contribuir muito para essa disrupção toda, de fato, acontecer. Queria, aliás, até fazer uma menção, não foi citada no meu currículo. Eu sou técnica em processamento de dados, programei em COBOL, e tenho muito orgulho de ser também uma mulher na tecnologia, além de uma mulher na política, o que é bem raro, e fazer com que a gente tenha esses olhares complementares também, dialogando, para que a gente possa entender esses diferentes rumos que a gente pode tomar. E, por fim, uma outra atividade relativamente inovadora para uma política pública que a gente tem feito e que a gente gostaria de fazer em parceria com os atores privados que aqui estão, é tentar fazer as pessoas refletirem e se prepararem mais do ponto de vista dos soft skills. As pessoas falam muito sobre o currículo, sobre o curso, sobre a formação, sobre a experiência, e não falam tanto sobre soft skills, sobre preparar os seus comportamentos, o seu socioemocional para esse mercado que cresce nessa rapidez que nós vimos aqui, e que, se nós não estivermos emocionalmente preparados para lidar com tudo isso, podemos ter, e temos tido, muitas dificuldades, especialmente com essa nova geração que acaba se perdendo e acaba não conseguindo aproveitar todas as oportunidades. Então, a gente tem tentado falar mais sobre isso com os profissionais, né, ou com os jovens que vão se integrar no mercado de trabalho, e fazer com que as pessoas possam tentar estar mais capacitadas e mais habilitadas para se beneficiar de toda
essas novidades de todas essas tecnologias que surgem. Bom, portanto, eu vi que meu tempo acabou, dizer para vocês que, enquanto poder público municipal, nós entendemos que a tecnologia, o setor de software, a inovação, são vocações da cidade de São Paulo. Nós temos trabalhado para tentar permitir que o ambiente de negócio seja cada vez mais favorável a essas vocações e aos desenvolvimentos que vão acontecer nos próximos 20 anos, mas, com certeza, nós não podemos fazer isso sozinhos. Então, deixo registrado aqui, mais uma vez, o interesse de aprofundar essa parceria com a ABS, mas também com o setor privado, para que a gente possa democratizar todas essas oportunidades e, com isso, fazer com que todos possam se beneficiar. Enquanto só um ou outro estiverem se beneficiando desse progresso tecnológico, a gente não vai conseguir, enquanto país, enquanto cidade, ter um ganho tão grande quanto poderemos se todos se beneficiarem. Então, fico à disposição e agradeço pela oportunidade. Obrigado, Aline, pela exposição. Acho que é um prazer a gente ver um município tão importante, tão relevante como o município de São Paulo, contribuindo com o setor, com uma visão tão abrangente de futuro e com iniciativas já de engajamento para que a gente possa eliminar os eventuais gargalos que a gente possa ter pela frente. Para não atrasar mais, eu queria convidar o Fábio, representando aí o Ministério da Economia, para dar a visão do governo federal também com relação a esse cenário que a gente espera ter no futuro. Fábio, fique à vontade, por favor. Bom dia a todos. Tentar organizar um pouco em algo que eu possa contribuir, que certamente é muito difícil contribuir já com o que foi dito pelos meus dois colegas aqui de palco. Agradecer ao Rodolfo e à ABS pelo convite. A gente está muito junto. Ele falou, né, do que a ABS e as associações como o Brascom têm feito, porque é um mundo totalmente diferente, é um mundo totalmente inóspito para as políticas públicas do jeito que elas estão, e para o arcabouço legal do jeito que é colocado hoje. Então, eu vou tentar ver se eu consigo contribuir com alguma coisa um pouco diferente, porque é muito difícil competir com meus dois colegas. Vou dar um insight do que eu imagino que é a exponencialidade, né? Talvez uma das pessoas mais brilhantes lá do século XV, o Isaac Newton, ele fez grandes contribuições mais para a matemática do que para a física, pouca gente sabe, o Principia, né? Ele escreveu para a física, mas depois ele foi ser algo parecido com o presidente do Banco Central, onde ele destruiu a economia da Inglaterra, na realidade. Então, ele tinha um skill muito apurado para a observação da natureza, péssimo economista, e quando ele quase terminou de destruir a economia da Inglaterra, ele foi para a Suíça caçar dragão, onde certamente os dragões estavam. Ele tinha certeza que existiam dragões. Eu estou dizendo isso porque era uma das pessoas mais inteligentes, esclarecidas daquela época, e olhando para trás um currículo, exertando-se a parte da observação das ciências naturais, a gente poderia tratá-lo como algo bastante obscurantista, né? Mas não porque ele fosse uma pessoa obscura, e sim porque o conhecimento disponível à época era aquele. Ele tinha uma restrição muito grande ao conhecimento, apesar de ser uma das mentes mais brilhantes. Aí a questão aqui, o que é o mundo daqui a 20 anos? Eu não tenho a menor ideia. Eu tenho muito medo das pessoas daqui a 20 anos olharem para nós, para mim, e nos tratarem como algo muito parecido com a Idade Média. Por quê? Porque a velocidade de mudança é muito maior. O que tem de diferente, né? Talvez a diferença entre nós e a capacidade de colher informações de 1500 seja menor do que a diferença que nós vamos ter para nós de hoje para nós daqui a 20 anos. Porque a capacidade de processamento de dados ela é monstruosamente maior e acelerando. Então, é muito difícil saber o que vai acontecer daqui a 20 anos. Eu digo o seguinte, vai ser diferente. Eu não consigo imaginar exatamente o que vai ser, a gente tem alguns insights, mas eu sei que vai ser muito diferente. Eu digo que a tecnologia ela é tão mais poderosa, eu não quero falar nem perigosa, porque não é perigosa, ela é poderosa nos dois aspectos, como perigo e como oportunidades, quando ela colhe a gente sem a gente perceber. Aquela tecnologia, aquela mudança que incomoda muito o ser humano, ela tende a não prevalecer, ela tende a não permanecer, não ficar, não se instalar no nosso dia a dia. Quando você olha um celular, e aqui foi dito algo parecido,
mandar uma fotografia, né, para a vovó, para quem quer que seja, é uma coisa muito simples. Hoje eu cheguei a pegar essa época de que a gente tinha que tomar muito cuidado com as fotos que a gente tirava, porque você não sabia o que ia sair naquilo ali, ia pagar por elas e não sabia se a gente dobrava ou não o número de exposições, né, de cópias, para poder mandar para algumas pessoas. Isso é uma diferença muito grande e a gente nem percebeu que isso aconteceu. Eu tenho um problema de educação que eu preciso me patrulhar, que é ficar o dia inteiro olhando nisso aqui. Eu converso com as pessoas enquanto olho, tentando descobrir o que é mais interessante, o meu WhatsApp ou a conversa com a pessoa. Então, isso torna a gente muito pouco educado, mas é um vício que a gente nem percebe que tem. Muito poucas pessoas percebem essa disruptura. Isso acontece também no poder público. Nós não estamos preparados para tributar esse novo setor, nós não estamos preparados para... O arcabouço legal não é preparado. A gente disputou agora, a gente acompanhou agora a Lei Geral e a Autoridade de Proteção de Dados, e, graças a Deus, o pessoal da ABS e o pessoal da Brascom, em grande contato com a Secretaria de Comércio e Serviços, com a CPEC, indicou, ou nos ajudou a encontrar alguns caminhos, principalmente nos vetos. Conseguimos segurar todos os vetos, conseguimos encampar todos os vetos necessários para que essa autoridade fosse razoável para os negócios no futuro, e depois, num esforço quase tão grande quanto, segurar todos os vetos, porque o Congresso queria derrubar alguns vetos do presidente, que eram necessários para que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados fosse trouxesse um arcabouço positivo e não um impedimento para grande parte das empresas interagir nesse novo mercado. Nós não temos plataforma legal para acompanhar essa nova tendência tão rápida. Ela tem que ser flexível, é a única coisa que eu sei. Ela tem que ser bastante flexível para que a gente não volte daqui a 2 ou 3 ou 5 anos ter que discutir todo o arcabouço legal. Tem que pensar que vai mudar muito. Acho que isso é um marco que a gente tem que ter daqui para frente. Deveria ter para trás também, mas tem que ter esse marco. Fazendo uma mal comparação, eu acho que a gente vive um momento, a gente só vai saber disso daqui a 20, 30, 40 anos, mas talvez a gente esteja vivendo um momento muito semelhante a outros momentos onde um setor está em ocaso e o outro setor está crescendo. Agora, quem está, não diria morrendo, mas quem está perdendo espaço e importância, não quer perder esse espaço e importância. Grosseiramente falando, lá em 1930, o país passou por uma revolução porque o setor agrícola já não era o setor que mais produzia. A gente não pode esquecer que a agricultura já foi o PIB do país, né, no século XIX, 18 e 19. Lá na virada entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, esse setor deixou de ser o setor mais relevante para o crescimento da economia, mas a mudança não foi muito simples. Eu acho que a gente vive um novo momento como esse. Essa disruptura também passa por elementos políticos, tributários, arcabouço legal. O setor que está crescendo, o setor de serviços, que é 70% da economia que puxa o PIB, ele ainda não tem a importância nem a organização política que o setor, que hoje me parece, não é dispensável, mas que me parece menor em termos de poder de contribuição para o crescimento da economia, tem. Então, o setor mais organizado da economia são setores tradicionais. Esses setores tradicionais têm um arcabouço tributário legal, como eu já falei, todo direcionado para o desenvolvimento da economia, quando eles eram os setores, né, indústria, o comércio, né, o setor e ainda o agrícola, são muito mais organizados em termos econômicos e políticos do que o setor que é a maior parte do PIB, o setor nascente. Eu acho que o nosso grande desafio vai ser ter um arcabouço tributário. Essa discussão está na OCDE, essa discussão está no mundo inteiro. Como é que eu tributo um mundo que é com muito menos fronteiras do que um mundo onde os produtos são todos físicos? Como é que eu entrego produtos físicos produzidos em todos os locais do mundo e hoje com uma velocidade de entrega absurda, uma necessidade de velocidade de entrega absurda? O cliente também quer essa entrega rápida, o produtor pode entregar rapidamente. Eu tenho fronteiras mais porosas, muito menos atrito entre países, atritos físicos, né, entre países, entre setores. Como é que eu tributo isso? Há uma discussão que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com a reforma tributária, porque essa discussão vai permear.
O setor de software dos senhores, são serviços ou são produtos? Como é que a gente vai endereçar essa questão? O arcabouço legal não está preparado, o arcabouço tributário não está preparado, a gente vai ter que preparar tudo. Então, eu não tenho muito boas notícias, pelo menos a gente tem uma visão de que tem que mudar muita coisa, porque se o mundo está mudando nessa velocidade, todo esse arcabouço de acompanhamento legal, etc., tem que mudar na mesma velocidade. Para finalizar, para depois a gente discutir um pouquinho mais, e não ficar muito prolixo, tratar da qualificação, que aqui também foi tratada. É a minha maior preocupação. O que eu percebo das apresentações é que a necessidade de conhecimento ela é monstruosa. Não dá para eu encarar um futuro dessa nova economia com a formação que a gente tem hoje, também outra coisa que não está preparada, né? Simplesmente não está preparada, tanto em qualidade quanto em quantidade, que mais ou menos foi dito aqui isso também. A quantidade de pessoas preparadas para o setor de tecnologia, na área de STEAM, né, na área de matemática, de física, ela é pequena, e a qualidade do ensino no Brasil ela é baixa. A gente precisa melhorar a qualidade e a quantidade de pessoas formadas. E eu quero lembrar que, para mim, eu olhando assim, quase como um curioso, eu não sou dessa área, e aí todo mundo tem muito mais a contribuir do que eu, mas olhando como quase um curioso, eu percebo que o setor de tecnologia, de forma geral, falando de forma bem abrangente, ele é uma oportunidade muito grande como ascensão social. E, apesar da gente não estar preparado, nem o setor público, e acho que nem o setor privado, adequadamente para educar e formar as pessoas para o que a gente precisa, a curiosidade de muita gente e o interesse que se atrai, até por games, por programação, é tão grande, e a facilidade, ele já é um pouco mais democratizado do que outras áreas. Essa é uma percepção pessoal que eu tenho. Ele é uma oportunidade de ascensão social para muita gente da periferia. Eu não sei se vocês têm a mesma sensação, mas quem entra em vários locais de programação vê gente das mais distintas origens que você não vê em vários outros setores. Me parece muito mais fácil, apesar de toda a dificuldade, a gente ter uma ascensão social por conta da tecnologia e pela curiosidade que os jovens têm com essa tecnologia, do que em outras áreas. Se a gente parar, pensar e direcionar tanto o arcabouço legal, o tributário, quanto o arcabouço de qualificação, torná-lo adequado, eu acho que o potencial que o Brasil tem para crescimento através do uso de todas essas ferramentas, que são só ferramentas, como foi dito aqui, é monstruoso. Eu vou parar por aqui e deixar os senhores à vontade para nos questionar. Muito obrigado. Obrigado, Fábio. Eu queria aproveitar um gancho aqui que você deixou do desafio do governo de como taxar essa nova economia. Não sei se os senhores tiveram a oportunidade de ver no Estadão de hoje, tem uma matéria de uma página inteira falando exatamente sobre isso, como é que a gente taxa as ligações telefônicas que antes pagavam o ICMS numa ligação normal, numa linha fixa, para quem está hoje usando o WhatsApp. Como é que a gente taxa, como é que a gente garante a receita tributária que a gente tinha antes com os hotéis tradicionais, que hoje estão usando o Airbnb, que paga basicamente uma taxa de comissionamento. E, casualmente, traz também, especificamente como exemplo, o setor de software, que, no passado, quando tinha o meio físico e, eventualmente, podia se caracterizar como ICMS, como é que hoje, com a descaracterização do meio físico, ele enquadrado na Lei Complementar 116, passível de cobrança de ISS, como é que fica a cobrança? Que no passado, supostamente, havia de ICMS, esse conflito entre Estado e município, bastante interessante, quem quiser ler. Realmente, também o desafio da formação de mão de obra. Eu acho que a gente tem grandes desafios a passar pela frente. Eu já estou com algumas perguntas. Eu queria começar por uma que eu acho que vale ouvir um pouco de cada um dos três painelistas, começando pelo Paul. Como você enxerga o futuro do trabalho e da economia com tantas funções sendo desmaterializadas e desmonetizadas? De onde virá a renda das pessoas? Paul, se você puder contribuir com essa pergunta. Yeah, it's a good question, right? I'm hearing myself translated.
That's what I sound like in Portuguese. It's awesome. It's a good question, and you know, at Singularity University, we there's a lot of different stuff in there. One of the first things that we see is with mass automation, everybody's worried about what does that mean, especially for labor-based, labor-based jobs. And we're really more worried about the short term than the long term over the next 10 years. How do we enable people to bridge the gap? There's a lot of different framings, right? I don't know if you guys talk a lot about UBI, Universal Basic Income. Yes. You know, how do we use that to bridge the gap between where we are and where we want to be? There's a little bit, I didn't share it so much, but we do talk about an abundance mindset. And an abundance mindset is critical to Singularity's way of thinking. How many people own a television? I don't, okay? I haven't had a television I've had it for 3 out of the last 21 years. And every time I go into a hotel, I switch the TV on, and I get depressed in about maybe a minute. Right? Because everything on the television is about how we're going to lose our jobs. All the entertainment is about how humans kill each other or how we exploit women. And that completely changes your framing of mind. I live in the United States right now, and our television is very special, you know, in terms of the messages that are coming. But if you adopt an abundance mindset, we can see what's happened over the last 100 years. We've seen, you know, the GDP per capita of all countries triple. We've seen the cost of energy come down, the cost of telecommunications, which you can't tax, right, come down. So as these technologies start to come down, there's a few different things that you could start to look at them. First of all, the cost of a basic living has gone down. I mean, how many people had coffee this morning? How many people went to the river to fetch the water? Nobody, right? We just accept these things. So on the other side of the change, there is the possibility of an abundance. And it's interesting, on the education side, do you mind if I expand a little bit? On the education side, I think we are, STEM education is critically important. Another vision beyond the people doing the technology is how they use the technology to create new services themselves. I mean, how many people use Microsoft Office or have a laptop? And I can tell you how a laptop works. I have no idea how a laptop works. I don't really know. But the idea that we're using those technologies and those technologies have become democratized so that we can build on top of them. And I think if you can build out not only the STEM education to put that base thing on there, but an entrepreneurial mindset, people will start to say, it's so easy to use AI. I mean, because, you know, as we get this modulated AI, it's so easy to actually be able to use it or to access somebody who can, that if I have an idea, I can make that idea come to fruition. So part of the job creation is the ability to see what is possible stacked on top of these technologies. The technologies are just technologies, right? They're so accessible today. At Singularity University, we have this Ventures Fund where we get a group of people together. And if it was the three of us together, one of us may have a technology expert, somebody has a great idea, somebody knows how to put it into business, and the three of us together move it forward, and all three of us are necessary to do that forward. In terms of taxing, we're seeing taxing and regulation becoming a constant problem, because you run into this problem of, what is this? Right? Is Bitcoin a this? Is it a this? We have all these boxes and it doesn't fit into any of these boxes. What is this? We've had the FDA on our stage, and the FDA has said it was with a pharma company, and the pharma company was drilling the FDA. You don't go fast enough, you don't go fast enough, you don't go fast enough. And this poor guy turned to the room and said, I don't know how to. You know, please bring me in as your partner of change. And I think that's part of it too. So back to your original question, the gap in between is important, right? Building very importantly on what you were saying, the ability for people to be adaptable is critically important. We talk a lot today about people being resilient in change. If I asked all of you to assume a physical position of resilience, we're all, yeah, okay, I can withstand it, right? That's not really where success lies, right?
It's an equanimity with change, so the ability to roll and adapt through that change. But in terms of jobs, the short term is going to be a challenge. The short-term change is going to be a challenge. It really is. And UBI may be a solution to that. It might. And an ongoing, perpetual reskilling. I mean, one of the studies that you probably saw this study where 52% of our current skills are going to be no longer needed by 2022. That number's inflated, right? Not intentionally inflated, it's just because of the nature of the survey. But what we get stuck in our head is that, okay, so if I change 52% of my skills by 2022, I'm good. And the answer is no, because the next year it's going to change and the next year it's going to change. So it's a cycle of perpetual education. I mean, imagine that your jobs are 80% are doing and 20% is learning what you need next year. And you're in that constant cycle. Thank you very much. Por favor. Tá ligado? Eu sou a secretária do Trabalho numa cidade que, apesar de ser a mais rica do país, em tese a mais desenvolvida, nós temos 2 milhões de desempregados na Grande São Paulo. A maioria das pessoas pensa, especialmente as pessoas que são vítimas desse desemprego, que é uma questão de crise, né? O crescimento do PIB não retomou, etc. e tal, mas, na verdade, não é isso só. Essa é uma parte da resposta. A gente também está passando por mudanças estruturantes que fazem com que, mesmo se a nossa economia aquecer muito, a gente não vai poder recuperar boa parte desses empregos portanto, a situação é bastante preocupante. Eu tenho estudado o tema do futuro do trabalho há cerca de 2 anos, desde que eu assumi a secretaria, e, primeiro, acho que a gente tem que lembrar que não existe um futuro do trabalho. A maioria dos relatórios que existem são do Fórum Econômico Mundial, OCDE. A gente não pode olhar para esses relatórios como se eles fossem a realidade de São Paulo, a realidade do Brasil. O futuro do trabalho depende também de onde a gente se encontra e da realidade da nossa população e da capacidade da nossa população se adaptar às oportunidades que existem. Sinceramente, o custo da gente não fazer nada hoje é muito alto. Se a gente simplesmente continuar tocando a vida e todas essas mudanças acontecendo, a desigualdade vai aumentar muito e a concentração de renda, consequentemente, a pobreza, de um lado, também. Apesar de alguns números médios serem bons, para a maioria das pessoas, num país como o Brasil ou numa cidade como São Paulo, o futuro não é tão bonito se a gente não fizer nada. Há muitas oportunidades. Quando a gente vê que, na Europa, acho que o Rodolfo falou aqui, perdão, ele falou nos Estados Unidos, 57 milhões de pessoas já geram renda em aplicativo. Na Europa, que era o número que eu tinha antes dessa manhã, 4% da população. Isso acontece no Brasil também? Acontece, mas que renda é essa e como? Falando sobre empreendedorismo, que é um tema fundamental, muito importante, que precisa ser colocado na cabeça de todos, desde a escola, o crescimento do empreendedorismo tem sido muito grande, né? Principalmente o microempreendedor individual. Acontece que esse empreendedorismo, hoje, no Brasil, ele está crescendo não por oportunidade, mas por necessidade. Numa cidade como São Paulo, no último ano, o número de MEIs que foi cadastrado, microempreendedores individuais, subiu 33%. E a profissão de empreendedor que mais cresceu foi entregador de delivery. Isso é considerado uma profissão de empreendedor, microempreendedor individual, 165% de crescimento do ano passado para cá, porque, obviamente, o Uber Eats, o iFood, etc., e tal, começaram a exigir esse registro. Então, assim, a gente não pode tapar o sol com a peneira e achar que está tudo bem. Eu discordo um pouco do Fábio, me perdoa, quando ele diz que tem um interesse muito grande. Tem um interesse muito grande para a tecnologia no consumo. As pessoas não estão parando para estudar como produzir e como gerar renda com todas essas oportunidades que vêm. Então, a gente precisa, assim, parar e fazer uma reflexão, toda a sociedade, mesmo a pessoa que está bem, que está numa empresa que está bem ou que está super qualificada, porque não dá para a gente crescer e aproveitar dessas oportunidades nos próximos 10, 20 anos se a gente não tiver massa crítica.
se a gente não tiver um contingente de pessoas capazes de se desenvolver nesse mercado. Então, a gente precisa entender que isso é uma causa coletiva. Gerar interesse e qualificação nessas profissões do futuro é para todos, porque, do contrário, aí a pergunta faz ainda mais sentido. Nós teremos problemas sérios. Não só por conta da tecnologia de ponta. Tá? Eu estou falando também do vendedor do McDonald's que está sendo substituído por um totem básico de touchscreen. Não estou falando só da disrupção, estou falando já da tecnologia básica também, trazendo grandes desafios. Então, é um tema para a gente ficar assim, muito alerta, e, como eu disse na minha fala, para a gente se unir em todos os níveis, porque, se só alguns estiverem bons, a sociedade como um todo não vai se beneficiar e a gente vai acabar ficando para trás e perder posições no ranking de nação tecnológica. Hoje somos os 7º, mas podemos cair. Aline, muito obrigado. Fábio, se você puder ser breve, por Vou favor. ser bem breve. Na realidade, de forma geral, sou um otimista. Eu acho que o problema é entre curto e o longo prazo. Sempre tem, nas transições, há um pouco desse problema. Mas, mesmo assim, eu vejo mais oportunidade do que risco. É claro que você tem que adaptar, como eu falei, todo um arcabouço de conhecimento, que é péssimo no Brasil. Não é ruim, é péssimo. Eu fiz 2 ou 3 vezes universidade pública. Quase nunca encontrei com gente que vinha do setor público de educação, né? O que mostra que há problemas. Quando eu estava na universidade pública, os alunos que tinham vindo do setor público de educação eram todos de escolas técnicas, o que dá uma dica de que há como formar, há como organizar melhor a educação para qualificar as pessoas. Mesmo assim, as oportunidades, eu acho que elas... O ponto é o seguinte: o mundo, eu acho que ele tende sempre a melhorar. Ao contrário do que as pessoas gostam de ver, o mundo tende a melhorar, e está melhorando. Claro que isso cria ansiedade, a mudança cria ansiedade. Eu vejo, eu tenho um professor pastor, ele falava para mim: toma mais Prozac e mais Frontal quando você fica nervoso, porque a tendência das coisas ela é melhorar, mas a ansiedade que se cria com as mudanças ela é evidente. Se a gente pegar as plataformas, vou dar um exemplo bobo. Foi tangenciado aqui a plataforma de entregadores, mas tem 5 a 6 milhões de pessoas, segundo a O2O, trabalhando desde Uber a plataformas de entregadores. Eu não vou entrar no mérito de qual é a qualidade exata desse trabalho, mas é algum trabalho. E como gera oportunidade gerando oportunidade. Os patinetes que a gente vê em várias cidades do Brasil é uma oportunidade de negócio, né? Só que o engraçado é que surgiu outra oportunidade de negócio, que é quem recolhe o patinete. Você também ganha para recolher os patinetes. Você faz essa atividade quando você pode, se você puder. Obviamente, talvez fosse melhor a gente ter outros tipos de emprego, mas isso é melhor do que nada. E eu gero oportunidades em cima de oportunidades, com mais flexibilidade. Eu não vejo mais, feliz ou infelizmente, o emprego tradicional, com a tradicional CLT, como algo relevante no futuro. Eu não vejo mais. Eu vejo mais o empreendedor, alguns por necessidade, outros por capacidade, mas eu vejo o empreendedor agindo numa economia que precisa de cada vez mais flexibilidade. Eu não acredito mais no arcabouço legal, arcabouço institucional, tributário, e o tributário tem muito do eu não sei o que é isso. Né? O trabalhista também, eu não sei o que é este produto, né? A água eu sei o que é, um copo eu sei o que é, esses produtos. Vou dar rapidamente, se a gente pensar, qualquer um que mora em um prédio, a qualquer momento, a qualquer horário que você descer na garagem, tem 40%, 50%, 60% dos automóveis parados lá embaixo da garagem. Isso é o maior desperdício, é a maior ociosidade de capital físico que existe. As plataformas de aproximação de pessoas fazem com que eu melhore a utilização dessa ociosidade. Isso vai mudar o mercado automobilístico, isso vai mudar o mercado de táxis, isso muda a relação das pessoas com toda a economia. Só que eu acho que isso é muito mais uma oportunidade, isso está gerando crescimento, e nós vamos crescer mais. O Brasil começou a crescer mais um pouquinho e direcionar um pouco melhor, simplesmente porque esse governo parou de fazer tanta besteira quanto os passados. E eu acho que, daqui para frente, se a gente acreditar que a mudança é a regra e entender que a gente tem que se tornar mais flexível no arcabouço tributário, trabalhista e legal, eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande pela frente. Fábio, obrigado. Eu também sou um eterno otimista
E acho que a gente tem desafios, sim, pela frente, mas acho que também a gente tem muitas oportunidades com essas novas tecnologias. Eu tinha mais perguntas aqui para fazer, tinha uma específica para o Paul, mas, infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação. Queria aqui agradecer aos nossos colegas que tiveram aqui prestando seu depoimento. Queria dar um recado do secretário Paulo Alvim, que esteve aqui pela manhã, mas, infelizmente, foi chamado a Brasília e não pôde ficar conosco. Agradecer a Aline, Fábio, Paul, pelas brilhantes exposições. Paul, thank you very much for accepting our invitation and to be here with us today. Thank you very much. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Espero que vocês gostem do que tem por vir ainda, que vocês tenham aproveitado a apresentação aqui. Muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado.